Santo, o qual nos viu na nossa miséria, na nossa perdição e na nossa morte, sem nada para lhe oferecer, sem nada de bom, sem nada apetecível em nós mesmos. Mas mesmo assim o Senhor nos amou com tanto amor, de modo que enviou o seu Filho único para morrer no lugar de nós pecadores, a fim de que fôssemos reconciliados para contigo. Esse amor, essa expressão de amor, Pai, nada pode pagar, nada se pode comparar. Então, por isso, te somos gratos eternamente, todos os dias, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo dom da vida, pela saúde, pela força, pela alegria que o Senhor nos tem proporcionado dia após dia. E principalmente por essa oportunidade que nós temos de aqui estarmos reunidos para te louvar, para te bendizer, e para que o teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, para nos transformar, nos santificar, para que possamos nos parecer contigo dia após dia. Oramos, Pai, não somente por essa igreja, não somente por essa congregação, mas por todos os santos dispersos ao longo do mundo, que se reúnem para te louvar, para te bendizer. Que tu se faças presente no meio deles. Derrame o seu Espírito Santo abundantemente para que tenhas parte com ele e possam te louvar e sentir a tua presença. Para que o dia de hoje seja diferente do dia de ontem, para que o dia de amanhã seja diferente para o dia de hoje. Que haja uma mudança, que haja uma atividade rumo à santificação, rumo à glorificação dia após dia. Que os nossos corações possam amar estar em tua presença. Que o nosso desejo seja te conhecer, viver para ti, te louvar com tudo quanto nós somos, com tudo quanto nós podemos. Ser com esse culto de hoje, Senhor, abençoe-o, derrame o seu Espírito Santo, para que seja aceitável e digno diante da tua presença. Pois nós somos pecadores e falhos, e nada de bom podemos fazer sem o teu auxílio. Por isso esteja no meio de nós. Desde, Senhor, a liturgia, desde os cânticos que aqui vamos entoar, desde a pregação, a livre participação, seja com todos os momentos, Pai amado. Lembre-se também, Pai, daqueles que não podem se reunir por várias perseguições, onde não há paz por aqueles que te amam. Então, Senhor, também se com eles, lhes dê conforto, lhes dê alegria, lhes dê ânimo, que possam continuar firmes e inabaláveis na crença em Teu nome. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ainda nesse espírito de louvor e adoração, vou pedir para entoarmos o hino número 110 do Inário Verde. Hino número 110 do Inário Verde. Ao ritmo do nosso irmão Jeremias, vou pedir que acompanhemos todos, entoemos o hino número 110 do Inário Verde. O quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
cruz é verdadeiramente a maior expressão de amor que a humanidade perversa como a nossa poderia ter. E quem encontra o seu refúgio na luz, na cruz, nada mais de bom pode esperar, porque é incomparável. A graça que foi demonstrada na cruz é incomparável. O tamanho do amor que foi demonstrado na cruz é incomparável. O sacrifício que foi demonstrado na cruz por Cristo para libertar a seres tão impotentes, tão pecadores, que não tinham absolutamente nada para oferecer para a sua salvação. E porque estamos gratos por essa salvação que nós obtemos por intermédio da cruz e pelo sacrifício de Jesus Cristo, vamos entoar-lhe uma vez mais hinos de louvor e adoração, dessa vez no Inário Verde ainda, no número 99. O hino número 99 do Inário Verde. Eu já contente estou. Cheio da alegria, Obrigado, a igreja pode tomar os assentos.
Vou convidar a igreja para abrir a Bíblia até a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4, e vamos ler os versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Temos aqui uma firme confiança a partir da palavra, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Tudo quanto nós desejamos, tudo quanto nós pedimos, façamos isso com ação de graças, façamos isso em oração, que o nosso Deus se dispõe a ajudar-nos em tempo oportuno. Então, é chegado o momento da oração. Nosso irmão destacado vai representar a igreja nas mais diversas petições, nos diversos assuntos aqui que nós ouvimos durante os anúncios. E antes, porém, vamos abrir um espaço para os membros da igreja declararem algum feito, alguma resposta igualmente a esse exercício que nós temos feito de petição, de oração ao nosso Deus, porque Ele vive, Ele continua a atuar nos dias de hoje. Então, é o espaço que os membros têm para poder dar os seus testemunhos e partilhar com a igreja a alegria que eles têm pelas respostas que têm recebido às orações em Jesus Cristo. E depois disso, o nosso irmão destacado vai nos representar em oração à igreja. Bom dia. Sim, eu quero dar graças a Deus porque logo no início da semana, na segunda-feira, fiquei doente e graças a Deus, Deus foi misericordioso para comigo, porque logo nos primeiros dias mesmo da semana comecei a sentir melhorias quando comecei a sentir medicação e hoje estou bem, dando graças a Deus por isso. Obrigado. Saúde, irmãos, com a paz de Cristo, amém? Estou aqui para dar um testemunho que em outros dias que eu vim cultuar, cheguei sempre atrasado, não foi possível eu ter que dar esse testemunho. Graças a Deus, hoje consegui, Deus me acompanhou tempo e hora até chegar nesse exato momento, que é o momento de testemunho. Tenho um testemunho de há semanas atrás, ou meses, porque eu estava passando algumas tribulações na minha residência com a minha família. Recebíamos ameaças, tudo isso, porque como faço reparações de viaturas, não é? Sou mestre eletricista auto, recebi uma viatura em péssimas condições, que era para recuperar. A minha parte como eletricista eu acabei fazendo e faltava a parte mecânica, porque o carro estava com problemas sérios. É aquilo que se diz que nós podemos se receber uma obra enquanto é uma armadilha. Recebi a obra, fiz o que era para fazer como a minha área e a parte mecânica que faltava, apresentei ao dono que esta parte não me pertence. Mas como
era uma pessoa, não sei se era isso, mas que queria que trouxesse esse problema para mim. Ele queria que eu ainda assumisse na parte do motor, que é a parte mecânica. E eu não sou especializado na parte mecânica. Não sei se foi por influência de algumas pessoas que conhecem o que é sistema jurídico, acabou abrindo processo na Cernic. Eu fui lá ser ouvido. As minhas declarações, mesmo tendo eu declarando enquanto eu estou a sair daquela armadilha, mas acontece que tinha que ser levado o processo para a Procuradoria, mesmo eles não tendo bases para poder transferir o processo para a Procuradoria. Isso levou anos, mas quando chegamos este ano, fomos ao tribunal, fomos julgados, antes de sermos julgados, eu tive que contratar um advogado para que pudesse me defender. Advogado mundano, né? Então, chegado lá, não sei se era por medo, não sei se era pela negociação, acabou o advogado dando uma proposta para que a gente assinasse uma declaração em torno de que vamos poder pôr o carro em condições ou vamos comprar um outro carro. Mas eu disse para o meu advogado que não é justo que eu compre um outro carro, porque o carro dele está ali, a parte que eu tinha que responsabilizar, já terminei. O que falta é da parte mecânica. Por que eu vou comprar um outro carro para entregar? O advogado meu tinha que insistir com aquilo, me ameaçando de prisão. Se caso eu não assinar a declaração, entrarei preso, ficarei preso, por medo e por falta de experiência, e porque também o dia não chegava, ou o que tinha sido escrito não tinha passado, eu tive que assinar a declaração para comprar um outro carro. Ao longo do tempo, 3 meses depois, o advogado meu disse que, como não temos condições de comprar um outro carro, repara o motor dele. Eu investi no motor, comprei materiais necessários, falei com o mecânico, fez a reparação. O carro trabalhou. Entregando ao dono o carro, ele negou, querendo um outro carro. Uma semana depois me liga a dizer que viu um carro de marca Toyota, modelo Sienta, está sendo vendido a 70 mil. Eu posso dar esse dinheiro para o problema acabar. Eu disse, mas não é justo, porque o seu carro está ali, o trabalho que você mandou para eu fazer já está. Depois disso, ele tinha que ainda recorrer ao tribunal, remetendo alguns documentos. Quando eu vi que o meu advogado não estava sendo direto e não estava a me defender, acabei contratando um outro advogado. Ele respondeu o processo de embarque, para embarcar bem material ou imóvel. Respondeu o embarque, não foi aceite, e aquele não me disse nada, porque eu não sei nada de coisas jurídicas, e eu fiquei calado. A pessoa que trouxe esse problema acabou ainda apertando ao tribunal para que o tribunal tomasse decisão. O tribunal tomou decisão em torno de... Ele pediu a nossa presença, nós como pessoas que temos esse problema. Levei o documento como os códigos que lá vem escrito, o português que é usado é muito superior a mim, não consegui entender, mas encaminhei ao meu advogado viu aquele papel, arquivou. 3, 4 documentos sempre a ser arquivado, porque o tribunal pedia que a gente se pronunciasse, porque a pessoa quando viesse ao tribunal dizia, então, vamos empenhar a casa dele. Já estávamos a sair de carro para casa. O tribunal tinha que pedir comparência para que, se na verdade aceitassem, empenhar a casa. Mas não fomos lá nos apresentar. Não fomos lá sermos ouvidos se vamos aceitar ou não. Mas o documento eu tinha apresentado ao meu advogado, mas ele sempre arquivava. O homem lá disse, ainda aquela gente não está a comparecer. Então, temos que vender a casa. O tribunal aceitou a venda de casa. Quando aceita a venda de casa, pediu para que nós estejamos lá também para sabermos em torno da venda de casa. Não comparecemos, porque o meu advogado sempre arquivava os documentos e dizia, vou chegar lá, vou resolver. O tribunal chegou ao ponto de dizer, porque o dono quando pediu, a pessoa quando pediu, disse, eu então estou a pedir que a casa esteja na minha responsabilidade
para que eu venda pessoalmente. O tribunal o aceitou para que ele viesse vender a minha casa. Trouxe clientes e clientes. Eu com a minha família sentíamos-nos sempre ameaçados. O coração não ficava aí, mas pela graça de Jesus, eu ficava firme com a minha família. Nós sempre era normal eles virem fora com clientes, apreciarem a casa, publicarem nas redes sociais que a casa estamos a vender, localização X. Quando eu visse aquilo, o coração doía, mas como eu tenho alguém no meu lado direito que sempre me consola, não fiz nada. Pessoas próximas, quando soubessem do assunto, amigos, família, tentavam me dar opiniões de aproximar na escuridão, mas pela graça do Senhor, fiquei firme, fiquei ciente na palavra do Senhor. Até chegar ao ponto de sermos notificados, porque não estávamos já a nos apresentar, não estávamos já, chama-se, não sei se pronunciarmos lá no tribunal. Fomos notificados. Aquele dia era simplesmente para entregar a casa ao fulano. Por causa de amizade também, eu passei a orar quando trouxeram aquela notificação, porque davam-nos um tempo de 8 dias. Passei a orar, jejuando. Quando faltavam 4 dias, conheci um amigo, lhe contei a história, ele disse: conheço alguém que possa defender isso. Fomos ao encontro da pessoa, falamos com ele, ele fez procuração para ir poder ver o processo lá no tribunal, como é que está. Quando fez a procuração, foi ver o processo, encontrou tudo lá, no fim. Pela graça do Senhor, ele disse: vou te pedir um dinheiro para nós defendermos aquele caso, para que a casa não esteja vendida. Vou pedir 15 mil. Dei metade porque não estava preparado, tive que recorrer à agiota, dei metade, comecei a batalhar, que ali faltavam 3 dias, porque primeiro, quando faltavam 4 dias, conversamos com ele, dia seguinte ele foi fazer a procuração, foi ver, faltavam 3 dias, ele disse assim: tenho que responder este assunto antes do dia de julgamento, para que seja eu a ser ouvido lá consigo, para defender. Chegado lá, o fulano não veio com o seu advogado, veio sozinho. Aí foi o momento de jejum e oração. Chegado lá, o advogado daquele fulano não vinha, só vinha ele pessoalmente. Entramos na barra dos réus, não é? Para ser julgado. Apresentou-se de tudo, como o meu advogado apresentou. Fui perguntado à juíza: o senhor tem dívida? Não consegue pagar dívida? Eu disse não. Por quê? Eu disse: não tenho condição. Agora, vai permitir que a casa esteja vendida pelo tribunal porque o senhor não tem dinheiro? Eu disse não. Agora vamos fazer como? Eu disse: como o assunto é de viatura, eu creio que devemos resolver o assunto com base à viatura. A minha residência deixemos fora. Como aquela juíza não entendia do processo, porque quem abriu o processo era um outro juiz, começou a folhear o processo, acabou encontrando lá documentos superpostos naquele processo, consoante como está o processo, não encostava, não fazia sentido para que aqueles documentos tivessem naquele processo. Esse de aceitação de embarque é verdade. Então, pela graça do Senhor, a juíza disse: tudo deve estar desfeito, vão se reconciliar. Se não terem solução, venham para aqui, vamos desfazer esse processo para que façamos um outro processo. A casa não vai se vender, por isso eu dou glória a Deus, porque ainda estou firme. Obrigado. Bendito nosso Deus, Pai, Criador de Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Isaac, o Escritor de toda a glória dos altos céus na terra embaixo. E Deus, sim, lá do alto céus para dentro do
na terra e embaixo da terra. Obrigado mais uma vez, Pai, que o Senhor permite que nossos louvores cheguem à vossa audiência, porque digno é o Senhor de todo o louvor, digno é o Senhor de toda a honra, digno é o Senhor de toda a glória, digno é o Senhor de toda a majestade e domínio. Obrigado por esta ocasião que o Senhor tem nos dado a oportunidade de termos esperança de vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo, qual o Senhor o enviou para que seja o nosso justificador. Obrigado, Pai, por meio do Espírito Santo, que o Senhor ainda investe a nossa vida, de modo que Ele nos convença da nossa grandiosidade e possamos, mais uma vez, com isto, darmos acesso, a ser bom de graça, para pedirmos a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor. Obrigado pelas Escrituras, que também é parte da nossa vida, no qual o Senhor conversa conosco e nós conhecemos a sua intenção, sobre o qual o Senhor criou o mundo e pelo qual o propósito do Senhor criou todas as coisas, incluindo a própria vida humana. E tudo para a honra, para a glória, para o Senhor, a sabedoria do Senhor é glorificado e eternamente louvado. Obrigado, Pai, pela graça que abrange a todos, uma graça especial que abrange a todos os que recebem Jesus Cristo, se agradecemos a graça e evitar toda a ênfase e obrigado, Pai, pelo amor do Senhor que tem vivido a cada um de nós, pelo amor insoldável, pelo amor sem par, pelo amor que não tem fim. E ao mesmo tempo queremos agradecer, Pai, pela sua vida infinita, que ao qual o Senhor não deixa tudo inocente, mas justamente o Senhor o julga. Isso o Senhor mostrou pela morte do seu filho na cruz. É emprestado das nossas almas. Pai, obrigado por tudo isso. E não só queremos também pedir perdão das nossas ofensas, especialmente pela ofensa do Fábio de Félix, esta pior ofensa que o homem pode cometer, não confiar no Senhor. Hoje o Senhor fez o homem à sua imagem, de maneira que não se separe do homem do Senhor, mas viva pelo Senhor para o Senhor. Obrigado por essas ocasiões. Rogamos que o Senhor esteja conosco aqui, que Ele esteja com todos os irmãos que estão no mundo inteiro a louvar e a bendizer o seu santo nome. Obrigado. Rogamos que o Senhor esteja com todas as igrejas que reúnem para reverenciar a sua palavra, para reverenciar a honra que o Senhor é digno, para reverenciar o respeito profundo e profundo que o Senhor exige a cada um de nós que somos humanos. Pai, rogamos a favor da nossa irmã outra, sua irmã que está e deve ir aos estudos no exterior. Rogamos que o Senhor abra meios possíveis pelos quais poderá viver de modo que possa continuamente depender do Senhor, da sua gloriosa sabedoria e entendimento. Obrigado, Pai, também pela melhoria da vida do nosso irmão. Que o Senhor tenha dado esta graça de maneira que possa mais uma vez viver a vida conforme a vontade e a graça gloriosa do Senhor. Obrigado pela igreja CCC, que também tem vivido bons momentos de comunhão, de maneira que mais uma vez sentimos numa só luta para a
honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, com os preparativos da nossa cidadezinha, damos os pastores ao lado do nosso irmão Charles, mas neste momento está preocupando-se para esses preparativos que possa acontecer sem sobressalto. Esteja com todos os seguidores também que estão nesse momento empenhados a orar e a preocupar-se com a palestra desse evento que se avizinha. Esteja aí com os nossos irmãos aqui em Missão de Graça, que estão envolvidos com mesmos preparativos para que mais uma vez não desfaleçam, mas tenham muita força, muita vontade, muita potência, de maneira que tudo venha a ser uma gloriosa paz para conosco e com os trabalhos que esse bem subpreparado. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, de cada irmão que está aqui, de cada criança, de cada homem, cada mulher, cada jovem, da barriga da paz. Muito obrigado por gostos desses nossos irmãos. Rogamos que mais uma vez examine, Senhor, a cada alma que está neste salão, de maneira que todas essas almas que sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, gozem do milagre que o Senhor faz na vida dos que o Senhor chama para a sua gloriosa comunidade. Obrigado, Pai, que possamos mais uma vez conservar, para nos preservar, de maneira que chegamos na vida com muita alegria e continuamente possamos louvar o seu santo nome. Obrigado, Pai, por todas as ocasiões que o Senhor tem protegido os seus eleitos. Obrigado por este livro que deu o seu testemunho agora sobre o movimento desse trabalho, e eu achava que era um trabalho que poderia agradar a todos, mas mesmo assim, procura de complicação. Espero ainda não estar desfeito dessa complicação, mas gloriosamente oramos aqui e nos continua ajudando a humano, e mais uma vez nós conhecemos a astúcia do diabo, de uma maneira que ele está fazendo, de maneira que nos deixa caídos e nos deixa complicados, e tratamos a nossa fé, temos que fechar a vida por causa das aflições que nos apertam, mas o Senhor está ao lado de cada um de nós, protegendo aquilo que deve nos proteger, e também castificando que podemos receber o castigo. Então, Pai, esteja mais uma vez com o advogado que agora está a responder este assunto. Esteja também com a Lisa, que neste momento está a envolver a solução deste mesmo assunto. Em especial, esteja com o nosso amigo, que seja forte. E continua a procurar o Senhor para entender tudo, não só neste caso, de casa, de você aguentar o Senhor mais mas em tudo mesmo, até na profundidade da sua própria vida e da sua própria alma. Esse claro, essa casa, não será nada de outra maneira. Mas a alma dela está por lá, está afixada, está conectada com a sua gloriosa ação e vontade que ela vai se dar. Não temos glória na cruz do Calvário, isso é uma alegria permanente para a comunidade. Muito acabou das experiências da vida também. E ele esteja com cada um de nós mais uma vez para que o dia de hoje seja um dia que a alma que agora não se alegrou, a alma que não está ainda convertida para o Senhor,
seja uma vida que está sendo trabalhada e conectada para toda a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior alegria que cada um de nós desejamos, que o dia chegue, que não haja nenhuma saudade de todos os que estão neste salário, venhamos uma imensa alegria e venhamos mais uma vez um sucesso incomparável. Esteja com todos, com todo o empregador, nesta manhã, esteja com o dirigente, esteja com todos os irmãos, a sua livre participação, esteja com todas as mensagens que fazem, todas as escolas de especialmente esteja com o monitor, a monitorização, o ensino para aquelas crianças, porque o Senhor quer que as crianças estejam e achando esta cifra no coração do Senhor Jesus Cristo, envolve o professor da escola dominical esteja mais uma vez sob o olhar, sob o temor do Senhor, que não engane as crianças e que não distraia as crianças, mas entrega o pão verdadeiro, a palavra verdadeira, a palavra viva, acompanhada pelo Espírito Santo, acompanhada pela devoção do professor e a dependência da glória, da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso, rogo que esteja com os meninos lá da escola. E também, se o senhor achar que a ocupação do lado dos meninos não está ainda trabalhado, seja o senhor que vai trabalhar em educação, seja um homem ensino, é capaz de ensinar um lado da coisa como o senhor tem feito em cada um de nós, ressuscitando-o da morte e para a vida no Senhor. Obrigado por esta manhã. Agradecemos a Deus da saúde, que cada um de nós está realizando neste momento, esteja conosco, para a honra e glória do poder do nosso Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmão Arnaldo, por nos representar e endereçar as nossas petições em oração. Vamos continuar o nosso culto, continuando a adorar o nosso Deus, a louvá-lo por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele merece. Temos conosco em nossas mãos uns trechos que andamos a distribuir. Vou pedir para a igreja se colocar em pé e vamos entoar o hino Quão bondoso amigo é Cristo. Não sei se todo mundo recebeu os trechos. São 2. O quão bondoso amigo é Cristo. São 2. São 2. Temos 2 papéis. Tem um Rude Cruz e tem Quão bondoso amigo é Cristo. Bondoso
nosso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor, com a nossa dor, e nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, A igreja pode tomar os assentos. Vamos abrir as nossas Bíblias até a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, vamos ler o verso número 16. Colossenses 3, versículo 16. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? O alvo é que a palavra de Deus habite em nossos corações. Como fazemos isso? De diversas formas. Cânticos, palavras, admoestando-nos uns aos outros. Esse momento é o momento de livre participação, em que o nosso irmão Arsenio Assote vai trazer e partilhar com a igreja alguma palavra, algum hino, alguma admoestação, para esse mesmo propósito, para que a palavra de Deus possa habitar em nossos corações de forma firme e de forma plena. Quero saudar os irmãos
Com a bendita paz do Senhor, amém? Sim, vamos meditar no livro de João, capítulo de número 6, versículo número 44. Então, assim diz a palavra do Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, nesse versículo, nós notamos que unir a Cristo é a única condição necessária e essencial para a salvação de uma alma. Nós podemos fazer qualquer coisa, o homem pode fazer o que quiser, mas se não ir a Cristo, ele não achará salvação. Por isso, Jesus Cristo, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ir a Cristo é o essencial para a salvação de uma alma. No entanto, os homens acham que esse ato por si só é simples, né? Até eles resumem isso com uma simples oração. Mas aqui nesse versículo que nós lemos de João 6,44, Jesus Cristo mostra que é impossível que o homem vá a Ele por suas próprias forças, por sua própria iniciativa, suas próprias capacidades humanas. O homem natural, ele é incapaz de se achegar a Jesus Cristo por ele mesmo. Essa impossibilidade não reside pelo fato, por alguma dificuldade física ou uma condição física que o homem possa ter. Essa impossibilidade de homem não é por causa da impossibilidade que o homem tem, que seja física ou qualquer. O texto que nós lemos, em todo o capítulo, o Senhor Jesus, ele fala essas palavras a uma multidão que lhe seguiu do outro lado do mar. No dia anterior, Jesus Cristo ele esteve com mais de 5.000 homens fazendo o milagre de multiplicação de pão e peixe. E no dia seguinte, o Senhor Jesus Cristo se encontrava noutra margem. E aqueles homens, quando descobriram que Jesus já não estava mais lá, o seguiram onde Jesus estava. Então, esses homens tinham a capacidade física de ir até Jesus Cristo, mas isso não lhe capacitava de se achegar verdadeiramente a Jesus Cristo para serem salvos. Os homens procuravam outras coisas, procuravam o pão. E Jesus Cristo, ele declara essas palavras, e muitos dos discípulos e seguidores de Jesus Cristo acharam muito duras essas palavras, mas Jesus Cristo estava a despertar a eles. Assim como nós, muita gente pode viver a sua vida na igreja, indo à igreja, fazendo todas as coisas possíveis, mas se esse homem não se achegar a Jesus Cristo com um coração arrependido e deixando a sua própria justiça, se lançando a Jesus Cristo, ele não poderá ser salvo. Então, Jesus Cristo aqui mostra a inabilidade do homem. Essa inabilidade também não reside pelo fato, não reside do falta do poder da própria palavra de Deus, do Evangelho que é pregado, ou que Jesus Cristo pregava na altura. A Bíblia nos declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho ele tem poder, é a boa nova, a boa notícia
E tem muitas atrações que o homem poderia facilmente ser atraído, mas o problema do homem não é física e nem mental ou intelectual. O problema do homem é espiritual. O homem se encontra no estado de morte, não tem em si mesmo a capacidade de responder. O homem se encontra como o Lázaro se encontrava quando morreu. E não tinha nada que Lázaro poderia fazer para que saísse do túmulo, a não ser um poder que não emanava dele mesmo, mas se vinha do alto. Então, se Deus não nos levar a Jesus Cristo, se o homem não ser levado a Jesus Cristo, ele, por si só, não tem nenhuma capacidade de se achegar a ele. Ele é inapto, está no estado de morte, como a Bíblia declara no livro de Efésios 2, que Deus nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Deus fala essas palavras para despertar, para nos despertar que nós não podemos confiar nas nossas próprias obras, que nós devemos nos chegar a Deus não pelas nossas obras. Se existe alguém aqui que está nesse caminho procurando se chegar a Jesus Cristo pelas suas próprias capacidades, eu declaro que vai falhar, porque não há nenhuma capacidade que possa lhe conduzir a Jesus Cristo por si mesmo. É necessário que reconheça e corra a Jesus Cristo sem confiar em si mesmo. E se isso estiver a acontecer, pode ser que o próprio Deus esteja assim a levar, a conduzir-te para Jesus Cristo. Então, existe uma experiência nossa própria como salvos, e nosso espírito confirma isso em nós mesmos, que realmente nosso processo de salvação não foram as nossas forças, e não é a nossa força também que nos mantém salvos, é o poder de Deus, é o próprio Deus que nos mantém salvos em Jesus Cristo. Então, reconhecer isso nos dá mais amor para com o nosso Criador, para com o nosso Salvador. Deus é mais louvado quando nós reconhecemos que realmente não somos nós que nos salvamos com nossas próprias obras ou os atos, ou qualquer que seja, mas foi o próprio Deus que nos conduziu a Jesus Cristo. Então, há promessa para todo aquele que é conduzido a Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. E se vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, que possamos nos chegar realmente a Deus. E no final o versículo diz que eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma promessa para todos aqueles que são ajuntados por próprio Deus a Jesus Cristo. Que Deus, o próprio Deus, nosso Salvador, nos ressuscitará no último dia. Amém. Muito obrigado, irmão Arsênio. Caminhamos rumo ao momento da palestra principal, momento da pregação. Antes, porém, quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias até ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, e vamos ler o verso número 38. Enquanto também, depois disso, nós vamos entoar um hino e estaremos a vir entregar as nossas ofertas. As crianças estarão a se preparar para ir ao culto infantil e o nosso pregador estará se preparando para nos trazer
a mensagem do dia de hoje. Lucas, capítulo 6, versículo número 38, diz assim a palavra de Deus: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordado vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão medirão a vós. De novo, desculpa. Então, o exercício de dar é também um exercício que tem recompensa. Como nosso irmão esteve aqui a dizer, não é necessariamente uma aposta, não é necessariamente um entrave em que eu dou para esperar receber, mas é um ato que por si só traz recompensas. Nós, quando damos, recebemos muito mais do que aquilo que nós damos. Não de forma direta, não somente de forma material, mas nós recebemos muito mais até do que nós damos. Então, somos convidados igualmente a dar. A nossa igreja, a nossa sociedade tem diversas necessidades. E a igreja é capacitada dos mais diversos dons, das mais diversas habilidades. E somos convidados, somos chamados a esse ato generoso de partilhar aquilo que nós temos. Seja o nosso tempo, seja a nossa energia, seja as nossas habilidades, seja igualmente os nossos bens, para que possam ser partilhados por outros. Nós somos, como igreja, somos dispensadores daquilo que Deus tem para dar ao mundo. Por intermédio de nós somos esse canal para transmitir a boa nova, para transmitir o bem, mas também para transmitir a alegria, para transmitir o conforto e para partilhar esse espírito de ajuda. Então temos aqui diante de nós a nossa caixa de oferta com as mais diversas designações, e quem tiver preparado algo que igualmente possa se fazer, trazer a sua oferta, enquanto entoamos o hino que temos também nos folhetos, Mensagem da Cruz, que é essa mensagem que nos desperta, essa mensagem que nos dá alegria, que é essa mensagem que devemos partilhar para o mundo, essa mensagem de transformação, essa mensagem de graça, essa mensagem de amor. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino, a Mensagem da Cruz, enquanto trazemos as nossas ofertas. O nosso pregador se prepara para trazer a mensagem do dia e as crianças se dirigem ao culto dominical. De cruz se erigiu, Belo dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. És um templo da luz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Se eu amo a mensagem da
Antes de sentarmos, vou pedir que abramos nossas Bíblias até 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Vamos ver os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes de tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, rendemos graças pela Sua palavra. Pedimos para que o Senhor ajude-nos a meditar ela. Guarde, Pai, esta palavra nos nossos corações. Ajude-nos, Pai, a reconhecer que a salvação há em Cristo Jesus, o qual morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ajude-me de modo que fale apenas a Sua palavra. Ajude-me, Pai, a não despistar, a não falar aquilo que o Senhor não diz na Sua palavra. Rogamos, Pai, pela iluminação do alto, pelo Espírito Santo, de modo que possa nos capacitar, possa abrir os nossos corações, de modo que a palavra fique nos nossos corações e honra e glória seja dada ao Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus nós oramos. Amém. Podemos sentar. Como puderam acompanhar, a mensagem de hoje vai se basear especialmente nesses 4 versículos. Eu queria começar com a mensagem, nesse caso, antes de falar o tópico e também os pontos, trazendo um acontecimento real do ano passado que me deixou muito triste. O acontecimento foi quando tivemos um encontro de MAP, num sábado, e neste encontro nós tínhamos alguns livros a discutir, e o livro base falava sobre a adoração de J.C. Ryle. E durante este momento, quando há discussão, há um momento para cada pessoa, né, para falar o que aprendeu a respeito do livro. Um certo pastor, ele começou por agradecer, né, sobre a iniciativa da Fiel em oferecer os livros, mas ele mostrou a sua tristeza, dizendo que os títulos são os mesmos e ele está cansado de ler, está cansado porque são as mesmas coisas. Aquilo gelou o ambiente, posso assim dizer, porque o tema é forte, tem a ver com a adoração. Nós estamos a enfrentar problemas sérios por causa da adoração não ser bíblica, pelo fato de Deus não ser adorado como deve ser. Como é que a pessoa vai dizer que eu estou cansado por causa desses assuntos que são repetitivos? Por que eu iniciei com este texto? Eu iniciei com este texto para abrir espaço para cada pessoa pensar sobre
os trechos que nós acabamos de ler, especialmente os versículos 3 e 4, o que representa, de facto, essas palavras nos nossos corações. Eu vou repetir a ler, especialmente versículo 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: o que este texto representa na minha vida? Qual é o significado deste texto na minha vida? Às vezes nós podemos dizer: eu ouvi este texto. Quando nós temos a ceia do Senhor, muitas vezes é lida este texto. Podemos ficar naquela tranquilidade de que eu já ouvi muitas vezes. Alguém até pode dizer que eu já memorizei esta passagem. Alguém pode dizer que eu já estudei em detalhes este texto. Até eu conheço as palavras originais em grego. Mas a pergunta é: o que este texto representa nas nossas vidas? Eu sinto bastante porque algumas pessoas podem não entender o real significado deste texto. Alguém pode ver como mais um texto, mas eu posso assegurar, para aquelas pessoas que verdadeiramente experimentaram comunhão com Deus, intimidade com Deus, quando vê este texto, que Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, essas palavras exercem um poder profundo das nossas vidas. Porque o cristianismo não tem a ver só com o texto em si, conhecer em si, tem a ver com o impacto que desempenha, exerce nas nossas vidas. Então, com base neste texto que nós acabamos de ler, eu trago como tema a mensagem do Evangelho. É isso que nós vamos falar no dia de hoje. A mensagem do Evangelho. E tenho dois grandes tópicos. Primeiro tem a ver com alertas sobre o Evangelho. Alertas, refiro-me sobre chamadas de atenção, as advertências que nós devemos ter quando estivermos a falar sobre o Evangelho de Cristo. E a segunda coisa que eu vou tratar tem a ver com o conteúdo do Evangelho. O que diz o Evangelho? O que é o Evangelho? Qual é a mensagem que o Evangelho apresenta? Então, vamos começar olhando o primeiro ponto, que tem a ver com as alertas que nós devemos ter em conta sobre o Evangelho. O primeiro ponto é a igreja, a primeira alerta nesse caso, a igreja não deve se esquecer do Evangelho. Por que eu trago este ponto? Por que há essa chamada de atenção e que nós não devemos nos esquecer do Evangelho? Paulo, neste capítulo 15, a partir do versículo 1, ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceste. A minha Bíblia aparece: vos notifico. Algumas versões, o termo tem a ver vos lembrar, quero vos lembrar. Eu, às vezes, acabo não achando necessidade de Paulo lembrar eles sobre o Evangelho. Porque essas pessoas, porque Paulo já tinha anunciado o Evangelho. E nós podemos ver isso, eu só vou citar, em Atos capítulo 18, a partir do versículo 1 até 4. É um texto que mostra Paulo indo aos Coríntios e anunciando o Evangelho. E não somente Paulo tinha anunciado o Evangelho a eles, como esses coríntios tinham recebido o Evangelho. O versículo 1 mostra isso. E não só eles tinham recebido, como também permaneciam no mesmo Evangelho. Paulo, sabendo que já tinha anunciado, sabendo que eles já tinham recebido, sabendo que eles permaneciam no mesmo Evangelho, ele diz que eu vos notifico, eu quero vos lembrar a respeito deste Evangelho. Paulo lembra eles porque ele sabe muito bem
que é fácil, no contexto evangélico, entre aspas, as pessoas se desviarem, abandonarem o verdadeiro evangelho. É por isso que nós, se vermos Gálatas capítulo 6, versículo 1, ele deixa uma admiração. Eu me admiro tão depressa que vocês já abandonaram o evangelho, seguindo o outro evangelho, que na verdade não é o evangelho, porque o ser humano se afasta com tanta facilidade do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano busca um evangelho humanista que coloca o homem no centro das atenções. O homem busca o evangelho que não fala do pecado, ou seja, nós somos seres humanos, não vamos falar coisa que machuca, não vamos falar do pecado, vamos falar de boas coisas. O ser humano gosta disso. O ser humano gosta do evangelho de entretenimento, o evangelho que alegra os nossos corações e não a mensagem da cruz. O ser humano gosta do evangelho de autoajuda, os 10 passos para vencer, 5 passos para se tornar sucedido, e abandona o verdadeiro evangelho. O ser humano gosta de evangelho que tem a ver com moralismo em si, que tem a ver com milagres, mas isso não é o evangelho. Por isso Paulo faz essa questão de lhes notificar, de lhes lembrar o evangelho que eles estavam a abraçar. E sobre essas coisas que eu falei, o tipo de evangelho é algo real que nós estamos a conviver. O evangelho de obras, por exemplo. Muitas pessoas vivem escravizadas, muitas pessoas vivem na religião, pensando que estão a viver o evangelho, enquanto não é o evangelho. O evangelho fala de Cristo, daquilo que ele fez. Nós vamos ver este texto, que é Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa... E ele ressuscitou, ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras, conforme o texto que nós acabamos de ler. Então, não abre espaço para obras, para salvação pelas obras. Então, devemos, sem dúvida, estarmos atentos ao Evangelho. O segundo ponto, a segunda alerta, o Evangelho é a única esperança para a salvação. Podemos ver isso no versículo 2. Diz, pelo qual sois salvos, se o retivertes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, ele está a dizer que por meio deste evangelho sois salvos. Em outras palavras, ele estava a mostrar bem claro aos coríntios que eles foram salvos por meio do evangelho. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, aliás, 16, mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Significa que nós não temos outra alternativa para sermos salvos por Deus a não ser a proclamação do evangelho. E o evangelho, sendo o poder de Deus, não ser proclamada implica as pessoas não serem salvas. E uma das perguntas que nós podemos nos colocar, por que as pessoas não são salvas no nosso contexto? É porque o evangelho não é proclamado. Tapar o evangelho é tapar a salvação das pessoas. E nós temos essa oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo Jesus. É necessário que nós sejamos como os coríntios, de retivermos este evangelho como é anunciada. Caso não, a nossa fé será em vão. Como é que essa fé vai ser em vão? É porque será uma fé superficial. Então, o evangelho é o poder de Deus. A igreja não precisa organizar métodos, não precisa organizar caminhos para a salvação. Nós estamos no meio de pessoas criativas, nasceu de criatividades sobre o evangelho. Não precisamos de criatividade, porque só o evangelho é o poder de Deus
para a salvação. Nós temos o desejo de misturar outras coisas para a salvação, pensando que talvez muita coisa, ou as ciências, outros caminhos vão trazer a salvação. Não, não. O Evangelho é suficiente. O Evangelho é poderoso para mudar vidas. Os livros que nós lemos na escola, os livros de psicologia, os livros de autoajuda, não vão transformar as nossas vidas. Só o Evangelho tem este poder de mudar as nossas vidas. E são muitas pessoas que foram mudadas pelo Evangelho. E a Bíblia mesmo mostra que o povo perece por falta do conhecimento. E qual é esse conhecimento? O conhecimento é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a segunda advertência, segunda alerta. A terceira alerta que Paulo ele apresenta é de o Evangelho tem como autor o próprio Deus. O Evangelho vem de Deus. E podemos ver isso no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele diz, o que eu estou a vos entregar é o que eu recebi. Não é algo que eu mesmo fabriquei. É por isso que em todos os seus discursos posteriores, ele vai falar segundo as Escrituras. Não apenas uma vez, mas várias vezes. Ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai repetir segundo as Escrituras. Ele poderia falar uma vez só, segundo as Escrituras, para mostrar que o que ele está a anunciar não é dele mesmo, mas é uma verdade que vem do próprio Deus. E Paulo não foi tipo uma pessoa simples, ele foi intelectual, foi alguém que estudou, foi alguém que conhecia muita coisa. Mas mesmo assim, ele não usou a sua intelectualidade para aumentar, para inventar o Evangelho. Ele simplesmente transmitiu o Evangelho como ele recebeu. Da mesma forma que ele diz, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Nós devemos simplesmente entregar às pessoas aquilo que nós recebemos, que é o Evangelho. O evangelista tem que ser alguém apegado às Escrituras. Porque se não se apega às Escrituras, não vai anunciar o Evangelho. E também a própria igreja tem que estar atenta, tem que estar de olhos abertos, examinando tudo com base nas Escrituras. Porque Paulo, quando ele diz segundo as Escrituras, está a chamar a atenção às pessoas a avaliar tudo com base nas Escrituras. Nós devemos ter como pessoas de Bereia, né? Que enquanto Paulo estava a pregar, eles examinavam tudo. Porque a Bíblia é única autoridade. A palavra de Deus é autoridade sublime. E qualquer pessoa que for a pregar esta palavra deve ser examinada. E a examinação é por meio das Escrituras. Então, são estas três alertas que Paulo deixa antes de entrar no conteúdo do Evangelho, que é o fato da igreja, com tanta facilidade, esquecer-se do Evangelho. O segundo ponto, que tem a ver com o Evangelho ser a única esperança para a salvação das nossas almas. E terceiro ponto, que este Evangelho vem do próprio Deus e Paulo simplesmente transmitiu aquilo que ele recebeu. Qual é o conteúdo deste Evangelho? Passando para o segundo ponto. O conteúdo deste Evangelho, o primeiro ponto é Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Este é o primeiro conteúdo que o primeiro ponto que o nosso texto nos traz, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É que Jesus Cristo, ele morreu por causa dos nossos pecados.
Nós já sabemos a história do Jardim do Éden, né? Que Deus ele tinha criado o homem perfeito. Só que o homem ele desobedece comendo daquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um evento que mudou totalmente a história da raça humana. E nós sabemos que Adão ele foi o representante federal, ele é o cabeça. Na medida em que a queda dele, se nós formos a ver Romanos, capítulo 5, também é a queda de toda a raça humana. Significa que, diante de Deus, todo o ser humano é pecador, segundo o livro de Romanos, capítulo 3, especialmente versículo 23. Nós somos pecadores diante da presença de Deus. E não só a nossa natureza é corrompida, a natureza do ser humano é corrompida. O homem, ele não consegue fazer bem diante de Deus, porque tudo que ele faz não glorifica a Deus. O homem faz com suas próprias motivações egoístas que não glorificam a Deus. E mesmo a lei, Deus ele nos deu a lei, que também é graça. Às vezes pensamos que separamos, né, lei e graça, mas a própria lei é graça de Deus. Mesmo com a lei, nós simplesmente demonstramos que somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Não a nós mesmos e também às outras pessoas. Nós não somos capazes. Então, a nossa natureza é corrompida. O homem está separado diante de Deus, conforme ouvimos com o nosso irmão Arsênio. E Deus, olhando para os seres humanos, não vendo ninguém que buscasse a Deus por si só, o próprio Deus teve que abrir um caminho, teve que abrir uma porta, e essa porta é por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E mesmo no livro de Gênesis, capítulo 3, nós olhamos ali a promessa de esmagar, nesse caso, a serpente na cabeça. E não só isso, quando Adão, eles pecaram contra Deus, eles ficaram naquela situação de nudez, e o próprio Deus é que organizou vestimento para eles. Aquilo foi a promessa de Cristo Jesus, aquele que viria resgatar o ser humano que está perdido, ou que estava perdido no pecado. Então, todo o Antigo Testamento é simplesmente sombra daquilo que viria, que é Cristo Jesus. Nós podemos ver aqueles sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento, onde tinha que ter aqueles animais que tinham que morrer. Tudo aquilo foi símbolo daquilo que Cristo iria fazer. E Cristo, de fato, ele é o sacrifício perfeito, conforme Hebreus. A morte dele não foi porque ele cometeu algum pecado, não foi pela velhice, não foi por outras razões. A morte de Cristo foi por causa dos nossos pecados. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, para a nossa salvação. O livro de Lucas, aqui no capítulo 19, mostra isso, que o Filho de Deus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que nesse caso são os eleitos que o próprio Deus, o Pai, elegeu desde a fundação do mundo. E este é o caminho que o próprio Deus abriu, que o próprio Deus estabeleceu. É por isso que o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz que sem o derramamento do sangue não há remissão. E não é sangue de animais, mas é o sangue de Jesus Cristo. Quando Cristo ele estava aqui na face da terra, indo no madeiro, nesse caso, ele orou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a sua vontade, seja feita, aliás, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. O que aconteceu foi um silêncio nos céus, mostrando de que a única forma de salvação é pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E esta realidade tem que
este ato tem que se tornar real nas nossas vidas. Cristo, de facto, se não morreu por ti, o juízo de Deus é real. A Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo, a ira de Deus permanece sobre essas pessoas. Então, é necessário que nós nos refugiemos em Cristo Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados. O segundo ponto é que Jesus Cristo ele foi sepultado e ressuscitou, nesse caso, para a nossa salvação. E o texto diz isso, conforme estava escrito, segundo as Escrituras. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Muitos homens, como por exemplo o Maomé, ele morreu e nem sequer ressuscitou. Mas Cristo Jesus, ele ressuscitou. O próprio texto, se nós formos a ler os versículos a seguir, Paulo, ele mostra as evidências que mostram, de fato, que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E hoje é um dia em que muitas pessoas estão a celebrar essa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo, de facto, ressuscitou. E a ressurreição dele tem implicações profundas nas nossas vidas. A ressurreição de Cristo muda tudo nas nossas vidas. Porque se Cristo não ressuscitou, a morte de Cristo talvez seria insuficiente. Não seria suficiente para a nossa salvação. E o texto mostra isso sobre a ressurreição de Cristo. Eu vou ler alguns textos. Por exemplo, versículo 13 até 14 do mesmo capítulo diz: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Naqueles Coríntios havia pessoas que ensinavam que não há ressurreição. E afirmar que não há ressurreição e que Cristo não ressuscitou, isso aniquila a verdade básica das Escrituras referente à salvação. Então, se Cristo não ressuscitasse, ou se Cristo não ressuscitou, segundo algumas pessoas, a nossa pregação, a nossa fé é vã. É em vão, de facto, a pessoa acreditar nele. É em vão pregar Jesus Cristo. Mas nós sabemos que se estamos a pregar, não é vão. A nossa fé não é vã. Porque Jesus Cristo, de facto, ressuscitou. Se Jesus Cristo ele não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Podemos ver isso no versículo 16 até 17. 16 diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, aqui vem vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, a nossa esperança é vã porque ainda continuamos nos nossos pecados. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E se Cristo ressuscitou de fato, para aquelas pessoas que estão nele, não estão perdidos. Essas pessoas foram perdoados os seus pecados. Então, Cristo, de fato, é a nossa esperança. E é uma satisfação, né? Alguém, quando sabe que o meu Senhor ressuscitou e que os meus pecados foram perdoados, e é de viver com Deus para todo o sempre. Apesar das adversidades que podem acontecer neste mundo, há exemplos que eu sempre trago. Por exemplo, um dia, quando estava com o irmão Timóteo, e houve aquela situação de terremoto que eu falei por algumas vezes, e ele diz: valeu a pena eu ser cristão, e vale a pena ser cristão de fato. Por quê? Porque os cristãos têm esperança. Outras pessoas não têm esperança, é por isso que buscam suicídio, buscam se satisfazer, né, com vícios, entre outras coisas. Mas nós não precisamos dessas coisas, porque dentro de nós há uma esperança. E esta esperança é por sabermos que fomos perdoados os nossos pecados, por sabermos que a nossa fé não é vã. E o que garante essa esperança? É a única coisa, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário,
não somente ele morreu na cruz do Calvário, como também ele ressuscitou. Então, pelo fato de ressuscitar, a nossa história terá um fim feliz. Eu gosto de Billy Graham. Ele diz que uma coisa é certa, tudo vai terminar bem. Nesse caso, para os cristãos, as coisas vão terminar bem. Da mesma forma que quando nós abrimos a Bíblia, olhamos a criação, capítulo 3, é a queda, nesse caso, sim, capítulo 3, se nós formos a ver a Bíblia, o terceiro capítulo, nesse caso, em ordem decrescente, é, nesse caso, o juízo final, né? Os 2 últimos versículos fala de uma nova história, novos céus e nova terra. Então, as coisas vão terminar bem para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Porque a ressurreição de Cristo garante a nossa salvação. E também nós podemos ser testemunhas, podemos testemunhar esta realidade. Podemos ver isso no versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo, ele está a dizer, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o nosso testemunho é falso. Mas nós sabemos que Cristo ressuscitou. E o nosso testemunho é verdadeiro. E devemos, sem dúvida, testemunhar diante do mundo que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E hoje é um dia em que muitas pessoas celebram, né, a ressurreição de Cristo Jesus. E Cristo, de facto, ressuscitou. E é importante que Ele ressuscite dos nossos corações e tenhamos vida com Ele. Algumas considerações finais. O Evangelho, como eu disse, fala sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse caso que morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras, e esse Cristo Jesus que foi sepultado e ressuscitou por causa dos nossos pecados, né? Para a nossa justificação, segundo as Escrituras. E esta é a verdade mais sublime, é a verdade mais sublime. É a verdade mais sublime. Nós podemos ouvir, muitas vezes nós gostamos de pensamento, né? Um pensamento bonito. Às vezes olhamos um pensamento e dizemos, uau, que palavras sábias. Não existem palavras sábias que essas que nós acabamos de ouvir, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e também Ele ressuscitou. Essas são palavras mais sublimes que devem nos encher de alegria, de gozo, de regozijo. E essas palavras são as palavras mais importantes que um ser humano pode ouvir. São palavras mais importantes, porque essas palavras podem mudar o destino eterno. Então, só queria terminar a mensagem apelando para cada pessoa ver se de facto Cristo morreu no seu lugar, né? Porque se alguém não crê que Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados, a ira de Deus permanece sobre esta pessoa. O juízo de Deus permanece sobre essa pessoa. E se nós nos apegarmos a esta verdade, conforme os Coríntios, temos que ter essa plena certeza de que há esperança e viveremos nos novos céus e nova terra, porque a salvação é real. E termino falando algumas palavras de um hino que eu gosto. Diz: Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois o meu futuro em suas mãos agora está.
Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. E quando, enfim, chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará. Então, Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Eu vou orar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, rendemos graças pela salvação que o Senhor disponibilizou por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por enviar o seu Filho unigênito. Obrigado por não nos deixar na condição em que nós estávamos. Obrigado, Pai, por essa obra, Pai, maravilhosa. Rogamos, Pai, para que o Senhor ajude-nos a testemunhar, ajude-nos, Pai, a nos apegar, a anelar nessa salvação, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, conhece cada pessoa que cá está. Queremos rogar, Pai, em favor daquelas pessoas que ainda não se entregaram ao Senhor. De modo que o Senhor convence-lhes, Pai. Abra o coração. Da mesma forma que o Senhor abriu o coração de Lídia, rogamos para que o Senhor faça o mesmo trabalho. De modo que possamos ser pessoas com esperança, pessoas que contemplam os céus, pessoas que têm a vida eterna e cuja essa vida eterna é conhecer o Senhor e a seu Filho Jesus, a quem o próprio Senhor enviou. Pai, hoje é um dia em que muitos celebram a ressurreição de Cristo Jesus. Rogamos, Pai, para que o Senhor traga o verdadeiro sentido desta realidade no coração de pessoas. Sabemos, Pai, que há pessoas com muitas coisas religiosas, de não comer carne, de fazer muitos sacrifícios, enquanto não entendem o que significa mesmo a ressurreição de Cristo, o que significa a morte de Cristo. Rogamos, Pai, para que o Senhor abra o coração, abra os olhos deste povo, desta geração, da igreja, de modo que possa verdadeiramente entender o que é viver no Senhor, o que significa esta vitória que o Senhor alcançou na cruz do Calvário. Pai, rendemos graças por tudo que o Senhor faz e há de continuar a fazer, porque estamos cientes, Pai, que o Senhor que começou esta obra completará quando o Senhor chegar. Então, queremos orar agradecidos e deixar tudo nas suas mãos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Então, muito obrigado, irmão Carlton. Caminhamos ao fim do nosso culto do dia de hoje. Obrigado por essas palavras. Obrigado pelo Evangelho. Então, vamos dar um espaço para procurar saber se temos visitas, irmãos que nos visitam pela primeira vez ou visitas habituais, mas que por um bom tempo estiveram distantes e hoje regressaram ao nosso convívio. Esse é o espaço. Alguma visita? Agora ela vem em casa da minha mãe, sempre chora para me seguir.
E creio que é a obra de Deus. E espero que ela não faça isso todo domingo, que venha aqui comigo. Já tem 3 anos, não troque com 2 anos. Ano passado. Obrigado. Pai do Senhor, irmãos, respondo por Lia Mustafa. Frequento na Igreja Universal e vim visitar o convite do irmão Edmilson. Obrigado. Seja bem-vindo. Como diria irmão Gustavo, esperamos que o próximo convite seja de Jesus. Mais alguém? Queria saber, não sou discípulo, queria saber se alguém sabe onde está Isabel. Aquele ter informações. Onde está Isabel? Sim. Ela está em uma comigo, está a estudar. Está a estudar. Sim, Já passou para vai a televisão. Sim. E depois eu só pedi os membros para ficarmos 5 minutos para uma conta. Se não falarem muito, não vão ser 5, vão ser 2. Se falarem muito, vão ser 3. Então, peço membros para ficarem comigo. Não vejo o irmão Rosário aqui. O irmão Rosário sempre tem algo a partilhar com a igreja. Não vejo ele aqui. Bom, então, eu fim do nosso culto, eu vou pedir à igreja para abrir as nossas Bíblias até ao livro de Judas. Judas, capítulo número 7, né? Judas, capítulo número 7, livro de Judas. Não é isso? Judas, capítulo número 7, está no Antigo Testamento, depois do livro de Daniel. É mais uma provocação, temos um concurso aqui de memorizar a Bíblia e faz parte dessa necessidade de conhecermos a nossa Bíblia. Como cristãos devemos conhecer a nossa Bíblia. Ela fechada, saber onde é que se encontra cada texto. E penso que esse Judas está mesmo no Antigo Testamento, não é? O capítulo número 7. Bom, Judas tem apenas um único capítulo. Vamos ler Judas, antes de Apocalipse, os versos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Oremos. Pai, nós queremos te dar graças pelo teu amor infinito, por tua graça incompreensível, por esse amor que transborda de uma fonte tão especial, que é o teu cerne, o teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro, que vem sido imolado desde a fundação do mundo, para livrar os pecados do mundo, desde a antiguidade até o tempo presente, até ao mundo futuro. Então nós somos gratos por esse amor, por esse poder, por essa graça tão especial e tão maravilhosa. Queremos orar verdadeiramente pedindo que essa palavra, essa mensagem que aqui foi derramada como semente em nossos corações no dia de hoje, possa encontrar terreno fértil e de lá possa crescer e criar raízes firmes. Dessas raízes um tronco forte, ramos que possam dar frutos verdadeiros, dignos de arrependimento, que possam igualmente ser partilhados, de modo que o seu evangelho seja propagado para o mundo inteiro. Pois temos conhecido que Tu, Cristo, és o único caminho, Tu, Cristo, és a única verdade. Somente por Ti podemos ter a salvação.
E não há maior obra de orgulho e de irresponsabilidade como conhecer o caminho que nos leva à paz, conhecer o caminho que nos traz à salvação e taparmos esse caminho. E taparmos esse caminho quando não partilhamos o Evangelho. Fechamos essa porta quando queremos que o Evangelho não seja expandido. Então coloca em nossos corações essa determinação, essa alegria de partilhar essa mensagem de paz, essa mensagem de transformação, que é Cristo ressurreto, Cristo que morreu para salvar os pecados do mundo. Oramos, Pai amado, para que o Senhor abençoe os nossos corações, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa vida, para que a semana que começa hoje seja uma semana de muita alegria e, acima de tudo, seja uma semana de uma caminhada com alegria diante da Tua presença. Sê conosco, Pai amado, sê com a Tua igreja. Olhe, Senhor, para as dificuldades, para as dúvidas, para os medos e possa acrescentar. Onde há dor, o Senhor possa trazer alegria. Onde há tristeza, o Senhor possa trazer igualmente alegria. Onde há escuridão, o Senhor possa trazer luz. Onde há medo, o Senhor possa trazer confiança. Acrescente, Senhor-nos, acrescente-nos em número, acrescente-nos, Senhor, em palavra, acrescente-nos em verdade. Nós louvamos o Teu nome, entregamos nosso coração, nossa igreja, nossas vidas nas Suas mãos. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém.